Boa noite, meu nome é Ian, eu sou aluno aqui da Segurança do Trabalho no Senac, né? E vou estar gravando aqui o nosso projeto integrador, que vai ser um podcast, né? Estou aqui com 2 convidados, né? Que é o Rodrigo e o Diego, né? Eles vão estar se apresentando eventualmente. E também estou com um aluno aqui que vai ser o meu auxiliar também. Ele vai estar ajudando eu a apresentar esse podcast, que é o João, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Diego. Boa noite. Primeiramente, da nossa parte aqui, eu e Ian, toda a turma de Segurança do Trabalho, agradeço a presença de vocês, tá? Está sendo muito importante para nós, tá? Essa experiência que a gente achou que ia viver depois que terminasse, ia ter uma experiência com o técnico de segurança do trabalho, com o auditor também, aquela insegurança, mas não, a gente está batendo esse papo aí, já está passando aquela tranquilidade para nós, tá? De início, eu queria que vocês apresentassem, aí depois a gente vai bolando umas perguntas aí, tá? Bom, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite aqui, agradeço. Parabéns a vocês formandos aqui em Técnico de Segurança do Trabalho. Meu nome é Rodrigo Vieira Vaz, eu sou auditor fiscal do trabalho. Entrei na carreira da auditoria em 2007, e lá na longínqua Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu passei lá, fui nomeado lá. E aí, na carreira, já passei por várias outras gerências, trabalhei em Brasília, trabalhei em Presidente Prudente, voltei para São Paulo, eu sou paulistano, né? Voltei para casa. E aí teve uma remoção, eu vim para São Carlos, então minha lotação atual é a gerência aqui de São Carlos, né? E estou na carreira desde então, né? Basicamente é isso. Boa noite para vocês, é um prazer estar com vocês aqui também. Há pouco aqui nos bastidores tinha falado para vocês que há pouco tempo eu estava onde vocês estão agora. E para mim é até meio esquisito eu estar desse lado aqui. Porque para mim parece que foi recente, né? Meu nome é Diego Henrique de Oliveira, sou técnico de segurança do trabalho, sou instrutor de trabalho em altura, instrutor de espaço confinado. Estou aí já na ativa há 5 anos. Sou aluno formando do Senac também, né? E hoje em dia eu trabalho com construção na construção civil. E é um prazer estar com vocês hoje aí, bater um papo e a gente dividir algumas experiências aí, que eu tenho certeza que vocês têm muita coisa também para ensinar pra gente. Maravilha. Bom, então vamos começar aqui com a primeira pergunta, né? Então aqui qual é a experiência fundamental que vocês teve assim para começar na carreira de vocês, né? Eu vou passar o microfone pro Rodrigo, aí depois posteriormente ele passa para você. Bom, então vamos lá. A pergunta filosófica aqui, vamos lá. Minha formação básica, eu sou engenheiro eletricista, Eu trabalhava na companhia do metrô em São Paulo, na área de manutenção. E aí eu fui para a área de segurança do trabalho no metrô, no SESMIT do metrô. E aí eu fui buscar uma qualificação, né? Aí fui fazer a pós-graduação. Eu fiz a pós-graduação em segurança do trabalho. E na pós-graduação, muitos dos meus professores eram auditores fiscais do trabalho. Ali nas aulas, eles falavam, sou auditor fiscal do trabalho, e eu nem sabia que era auditor fiscal do trabalho, sabe? Você fez a pós-graduação em qual faculdade? Lá em Oswaldo Cruz, em São Paulo. Oswaldo Cruz, em São Paulo. Eu sou paulistano, né? Então fiz a formação básica lá e a pós lá também. Uhum. E aí eu conheci a carreira de auditor fiscal do trabalho, né? Pelos professores, não sabia o que o auditor fiscal do trabalho fazia, e aí fui conhecendo a carreira. E aí, depois de um tempo, me formei em engenheiro de segurança do trabalho, fazia parte do SESMIT do metrô de São Paulo, e aí eu continuei fazendo aí o meu trabalho como engenheiro de segurança do trabalho, dentro do metrô. Aí, dos mais diversos trabalhos, né? Fazia PPRA, fazia a parte de higiene ocupacional, fazia a parte de auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Cuidar da parte de treinamento também do metrô. E na carreira também a parte de gestão e segurança do trabalho. A gente implantou um sistema de gestão no metrô, certificamos nesse sistema de gestão. Foi aí que eu comecei a ter a carreira de segurança do trabalho. Então, para mim, surgiu daí, né? Então, minha formação é como engenheiro de SESMIT do metrô, engenheiro de segurança composto no SESMIT, né? Então, para mim, foi dessa forma. Muito bom. Eu costumo falar que todo técnico de segurança, ele já teve do outro lado da moeda, né? Ele já foi um trabalhador, né? Assim, então, o bichinho da segurança me picou enquanto eu estava ali, né, no chão da produção da padaria, que eu sou padeiro de formação. Eu também. Também é padeiro? Sim. Não vai fazer aquela piadinha, não, né? Não. Não pode, né? Essa nem precisa. Trabalhei por 8 anos na padaria e eu trabalhava num local onde
a segurança do trabalho não era prioridade, mas eu não conseguia enxergar isso ainda. Eu via que tinha algumas situações ali de risco. E um belo dia foi retirada a proteção de uma máquina. E eu estava trabalhando nessa máquina e sofri um acidente de trabalho. Qual máquina que era? Você lembra? Era o cilindro. Nossa, sempre assim. Prendi a mão no cilindro ali, tive uma fratura na mão, E na época eles já haviam tirado essa proteção há um tempo. E eu me perguntava, não tem ninguém para ver isso aqui tá errado, né? Não tem um cara que, eu queria que tivesse alguém que chegasse aqui e me defendesse dessa situação, basicamente, porque a gente falava e não era levado em consideração. Então, sofri um acidente de trabalho, fiquei um tempo afastado. Depois surgiu a oportunidade na minha vida de servir como missionário da igreja, fiquei 2 anos fora. E quando eu voltei meio sem chão, meus amigos todos na faculdade, meus amigos todos aí com carro, com moto, e eu meio que, por esse tempo que eu cedi de trabalho voluntário, eu fiquei meio parado no tempo. Sim. Aí eu vim no Senac, meu pai sempre falou que o negócio era estudar. Aí eu vim no Senac e vim procurar um curso técnico. Aí eu procurando lá, vi técnico de segurança do trabalho. Falei, o que esse cara faz, velho? Peguei, entrei lá no Google, coloquei, o que técnico de segurança do trabalho faz? E eu li, e quando eu li, falei, se tivesse esse cara lá, talvez as coisas poderiam ter sido diferentes. Né? Então, aí surgiu. Trabalhei um tempo como supervisor de prevenção de perdas, que é ligado à segurança do trabalho também. Então, e eu vi que a segurança do trabalho tinha coisas que eu já havia me habituado a trabalhar no mercado como supervisor de prevenção de perdas. E aí, cara, comecei a ler sobre segurança do trabalho, aquilo me cativou de uma forma que eu falei, não é isso que eu quero. Comecei. Né? Então foi assim que minha carreira começou. Eu comecei como um acidentado do trabalho. E aí hoje eu estou vivendo essa vida de Batman ao contrário, aí, justiceiro. É igual você, eu também fui padeiro um bom tempo, né? Já sofri muito acidente dentro da padaria, né? Tipo, já me queimei, né? Já peguei a mão no cilindro também. Então, assim, eu sei como que é. Né? Então, a gente vai fazer mais umas perguntas aqui. Qual que foi, assim, a maior dificuldade que vocês dois enfrentaram e que vocês pensaram em desistir, né, da área? Falar, nossa, isso daqui não tá mais dando certo pra mim, sabe, vou desistir, vou procurar outra coisa, né? A minha maior provação foi antes de começar a trabalhar. Porque eu tinha um salário bom, como supervisor de prevenção de perdas, eu tive que abrir mão por um estágio. Então eu tinha lá meu salário, eu tinha minha zona de conforto, eu tive que abrir mão daquilo para ganhar R$1.000 por mês, trabalhar. Então assim, eu costumo falar que essa foi a hora mais difícil, porque o ser humano hoje ele tem que ter a qualidade de vida. Tudo que você faz, você tem que ter a qualidade de vida. E minha qualidade de vida naquela época baixou. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. Então assim, foi uma época que eu tinha que trabalhar, estágio e estudar à noite, ganhando R$1.000 por mês. Minha esposa, eu ali, comendo salsicha, comendo carne de hambúrguer, comendo nuggets ali, deixando de sair, de ter um lazer, pensando num bem maior. E, cara, assim, a vida hoje de trabalhar e estudar não é fácil, muitos de vocês passam por isso. Então eu acredito que se eu passei por isso, hoje em dia nada me tira do sério mais, porque foi o tempo de curso para mim, foi o tempo mais difícil na minha vida. Quando eu quis sair da minha zona de conforto e fazer uma coisa para mim, para melhorar para mim, para minha esposa, para minha família, como qualidade de vida. Então, assim, você vê seus amigos no bar, você vê seus amigos saindo, você vê seus amigos e você ali, entre aspas, parado no tempo, né? Investindo numa coisa que você nem sabe se vai dar certo, né? Mas graças a Deus aí eu consegui persistir e hoje eu consegui ter uma qualidade de vida melhor do que eu tinha antes de começar a estudar. Bom, no meu caso, eu era engenheiro de segurança do metrô, né? E durante o meu trabalho, a gente foi auditado pelo auditor fiscal do trabalho. Passamos para uma auditoria fiscal do trabalho, né? A gente tremendo, né? O auditor fiscal do trabalho chegou, o auditor chegou, né? Eu estava lá. E engraçado que isso foi 2004, 2005, né? E em 2003, abri um concurso para auditor fiscal do trabalho. Eu prestei o concurso e não passei. Assim, eu tinha estudado muito pouco, um mês de estudo, não tinha condições técnicas de passar no concurso de auditor fiscal do trabalho. Mas eu estava insistindo, sabe? Porque eu queria seguir essa carreira, queria realmente ir para a auditoria fiscal do trabalho. E aí, em 2005, a gente foi auditado por esse colega, que hoje é meu colega, né, de trabalho. A gente foi auditado por ele, e ele identificou lá as irregularidades. Falei, cara, tudo que eu já tinha falado para a empresa, ele falou para a empresa. Tudo que já estava demonstrado ali. É frustrante. Então, assim, aí eu falei, não, eu tenho que mudar de lado, eu tenho que virar a mesa aqui. Eu tenho que ir para lá, não posso ficar aqui. Eu tenho que ser auditor fiscal do trabalho, né?
E aí, nesse cenário, aí em 2007, abriu o edital, né? E esse edital em 2007 foi um edital que teve matéria de segurança do trabalho, sim, muito direito do trabalho, direito constitucional, né? Eu já estava estudando desde 2003, aí continuei meus estudos, não desisti dos estudos, né? Continuei estudando. Aí eu passei, né? Aí foi que realmente eu passei para auditor fiscal do trabalho, não peguei uma qualificação muito boa, e eu queria vir para São Carlos, Araraquara, né? E fui para Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas para mim foi uma experiência muito boa, porque a gente conhece o Brasil verdadeiro, sim, né? Então eu era um garoto da capital, sabe? Para mim a laranja só vinha no mercado. Não tinha isso. Então eu conhecia a realidade do Brasil como auditor fiscal do trabalho, né? A parte rural, a parte da indústria, né? Então isso me ajudou bastante. Então a migração foi justamente nesse sentido, né? Você ter a oportunidade de ser um auditor fiscal do trabalho e fazer essa exigência, né, que muitas vezes a equipe do CESP não consegue evoluir na empresa, né? Então a gente consegue com uma notificação, uma multa, né, uma autuação, né, uma interdição, um embargo, a gente consegue ter mecanismos de fazer essa mudança, né, que eu queria realmente propor uma mudança na gestão da empresa, né? Então é uma maneira interessante de você atuar. Entendi. Eu vi que como que ele falou, tudo na vida tem um sacrifício, né? Acho que a partir do momento que a gente chega na escola, senta na carteira, é aquele foco. E a gente planeja o nosso retorno para a vida, né? E eu queria saber, assim, como que foi aquele impacto na hora que vocês sentaram, acho que na mesa, aquela primeira entrada na empresa e falaram, não, agora eu vou ter que exercer essa função. Como é que foi essa vivência aí? É uma situação muito... Ao mesmo tempo que ela é satisfatória, ela é perigosa. Porque você não pode confundir as coisas. Você não pode achar que você tem superpoderes. Ou ser, digamos assim, soberbo. Entendeu? Porque, querendo ou não, a gente tem aquela visão de segurança do trabalho, que é o cara que para tudo. É o cara que dá tapa na mesa, que grita, que faz o negócio acontecer, que todo mundo... E hoje, aí você chega fresco no mercado de trabalho e você acha que é assim. A segurança do trabalho mudou muito. Hoje em dia não é mais esse tipo de gestão que as empresas estão procurando, né? Então, quando eu cheguei, que eu falei, saí da sala de aula e agora eu estou onde o negócio realmente acontece, eu aprendi que todos os dias você tem algo a aprender sobre segurança do trabalho, né? Não é só ser técnico. O técnico de segurança ele não pode ser engessado, ele não pode ser um cara ali, ter aquela visão de cavalo, sabe? Sim. Só olhar para frente. A segurança do trabalho ela tem que ser uma ferramenta dentro dos ciclos de produção de uma empresa, de uma área. Hoje em dia, as empresas elas veem o segurança do trabalho como um investimento. Elas não veem mais como uma coisa que antes você tinha técnico de segurança na obra porque tinha que ter, que a lei pedia. Mas elas estão vendo hoje, graças ao trabalho aqui dos nossos auditores fiscais também, que ajuda bastante, né? Então, quando eu sentei lá, eu vi que não era brincadeira. Não que eu tinha achado que era brincadeira, mas eu vi que as decisões que a gente tomava ali tinham consequências e as consequências eram graves. E as mudanças que a gente fazia realmente tinham um impacto na vida do trabalhador no campo, né? Então, quando eu cheguei lá, eu falei, isso não é uma hora de eu ensinar, isso aqui é uma hora de eu aprender. Então, eu cheguei lá, comecei a observar, tinha técnicos de segurança mais velhos comigo ali, que graças a Deus me ajudaram muito, me deram muitos conselhos. Então eu peguei um pouquinho de cada desses técnicos e montei o meu perfil profissional, né? Então foi bacana isso, eu ver que o negócio estava acontecendo e saber que eu poderia ser um agente de segurança mesmo. Joia, então a minha resposta eu vou dividir em duas partes, pode ser? Pode. Então tá, eu como engenheiro de segurança do trabalho, né, na companhia onde eu trabalhava, a minha primeira preocupação é ter uma base técnica consistente, né? Porque nós somos técnicos, né? E como técnicos tem que ter uma base técnica forte. Só que eu percebi que isso não era suficiente, né? Por quê? Como o Diego comentou, na posição de técnico, né, na área técnica, tem que também saber se expor, falar, argumentar, né? Porque há um conflito, né? Você expõe a parte técnica e a outra parte vem questionar essa parte técnica. Então tem que saber também se defender, colocar sua posição. Então é importante você ter clareza em falar, clareza em expor a sua parte técnica. Isso é fundamental, né? Uma questão que eu trago muito importante na época que eu era engenheiro de segurança do trabalho. Quando eu fui para a auditoria fiscal do trabalho, assim, eu sabia do meu papel como
agente do Estado, né? Então eu ia em locais que, por exemplo, em cidades que tinha 5 mil habitantes, então eu era a presença do Estado naquela cidade. Então eu tinha que me comportar como tal presença do Estado. Muito grande. Então você tem que agir como motor fiscal do trabalho, sempre com um nível técnico sempre superior. Né? Você tem que saber informar, saber orientar, saber o momento que essa orientação ela tem o seu limite. Que a gente sabe que em alguns momentos não é só orientar. Há necessidade de você ter uma ação mais rígida, né? Chegar numa interdição de uma máquina, chegar no embargo de uma obra. Então são esses perfis, né? Essa ação do motor fiscal do trabalho que eu tive que conquistar. Que ninguém nasce sabendo, né? Então o que é muito mais? É muito mais a postura, né? E aquele limiar, não ser aquela pessoa intransigente, porque o trabalhador você tem que ouvir o trabalhador. Ele tem muitas ideias, muitas soluções, é ele que executa a tarefa, né? Você tem que ouvir, saber qual que é o problema que ele está enfrentando, né? Saber que sempre tem dois lados da moeda, tem um trabalhador e tem um empregador, cada um diz uma coisa diferente da outra. Então você tem que ouvir os dois lados e trazer a parte técnica, a parte da norma regulamentadora. Então equalizar essa mediação é super complicado. E saber o limite, aqui já te orientei, já te dei um prazo, você não regularizou, está autuado. Né? Então tem a geração da autuação, é outro papel importante do motor fiscal do trabalho. E eu sofria muito nisso, sabe? Pô, eu quero orientar, não, tem que mudar. E às vezes a organização não está preparada para essa mudança, não executa essa mudança. Então tem que saber outro papel do motor fiscal do trabalho é interditar. Olha, é um risco grave iminente, você está interditado essa máquina. Ah, mas você não vai interditar. Não, eu te orientei, te dei um prazo, você não tomou nenhuma ação, está aqui sua interdição, está aqui sua multa. Então são situações complicadas que você tem que aprender a lidar com isso, né? A falar, ter o seu posicionamento técnico, a falar o que está errado, o que está certo, as consequências daquela situação que você está demonstrando para a empresa. Então são os dois lados, né? Como engenheiro de segurança do trabalho e como motor fiscal do trabalho, acho que é importante esse relato. Só dar uma complementada no que foi dito, né? Nós como técnicos de segurança, nós somos basicamente uma preparação para uma possível fiscalização do Ministério do Trabalho. Né? Então a gente tem que agir da mesma forma como foi dito. Né? Então a gente tem que apresentar. Surgiu uma oportunidade de uma atividade de alto risco. Então qual que é o planejamento que vai ser feito em cima dessa atividade? Né? Engenharia, técnico de segurança tem que se sentar para planejar. A maioria das coisas que acontece de errado no canteiro ou de que são situações de periculosidade é falta de planejamento. Né? Então, assim, você chega lá, conversa com o engenheiro, a gente pode fazer assim, assim e assim. Você dá 3 opções pro cara. Se o cara falar assim, então nenhuma dessas aqui eu consigo fazer, então você não vai poder realizar a atividade. Né? Ou se não, vai lá e identifica uma situação de perigo. Eu levantei essa situação, qual é o prazo? Se for risco grave eminente, para na hora. Se for uma situação que você pode dar um prazo, até de que dia, até que hora, como nós vamos fazer para executar? Chegou aquele dia, aquele prazo não foi cumprido, embargo da atividade. Então a gente basicamente faz o que eles fazem, é uma notificação e depois para a atividade. Essa parte é bem difícil, né? Eu também, atualmente eu faço estágio na área, né? Então, assim, eu tô há 6 meses, né? Mais ou menos, e eu sei como que é, né? Não, né, assim, lidar só com o trabalhador, né? Mas com o empregador também, né? Porque você acaba tendo uma resistência ali dele, dependendo do que você propor ali para ele, você vai ter uma resistência, né? Então, é difícil mesmo, sei como que é. Né? Vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês, né? Como que vocês veem a evolução da segurança do trabalho aqui no Brasil, né? Como que vocês acham que ela está hoje, né? Se melhorou, né? Porque, se eu não me engano, ela foi implementada nos anos 40, né? Ali no governo Getúlio Vargas, essas coisas assim. Como que vocês veem essa evolução desse tempo para cá? Né? Como que vocês conseguem enxergar? Antigamente, a gente tinha mão de obra a rodo. Então, como é que funcionava? O trabalhador morria, outro no lugar. Hoje em dia, a mão de obra capacitada está muito difícil. Então, hoje em dia, o trabalhador ele é visto como uma ferramenta de trabalho valiosa. Por exemplo, tem a situação lá que o cara que é carpinteiro e faz um serviço top, o cara tem uma fila de engenheiro atrás dele. Quando você sair da minha obra, você vai para a minha. Quando sair daquele, eu quero tal cara, eu quero esse cara, eu quero esse cara. É específico. Então, o que eu vejo essa evolução? As 37 NRs que a gente tem não foram lançadas na mesa de uma vez. Né? Elas foram ali progressivamente sendo implementadas porque alguém viu uma situação e pensou, isso aqui está errado, então vamos juntar um conselho técnico, vamos discutir sobre essa atividade específica. Né? Então o que eu vejo hoje? A modernização das NRs foi muito importante,
está sendo muito importante, porque algumas coisas dentro da segurança do trabalho estavam ultrapassadas. A gente tem muitas tecnologias, a gente tem anualmente feiras que trazem tecnologias novas, tanto na questão de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, sobre formas de execução de atividade. Então, tem, cara, assim, se você entrar lá no Google e amanhã você vai achar uma técnica diferente do que você já achou hoje. Você tem uma técnica ali de escavação, que é uma coisa que é muito perigosa. Você tem ali técnica, você tem ali formas, os EPCs são diferentes. Então, eu acho que a segurança do trabalho, ela mudou porque hoje as empresas, elas têm o conhecimento de que é mais monetariamente, né? A gente está falando de dinheiro, é mais compensatório ela cuidar do funcionário do que ter um óbito na obra ou ter uma multa ou um embargo, interdição, né? Vocês já imaginaram quanto que custa um canteiro de obra parado um dia? Todas as empresas paradas, todas as máquinas paradas. Então, às vezes, eles hoje falam assim, pô, não quero isso para minha empresa. Então, hoje os caras investem na segurança, algumas empresas, por isso que a gente, como profissional, nós temos que escolher as empresas que a gente trabalha. A gente não pode trabalhar em qualquer empresa. Tá? Não é porque eu estou necessitado que eu vou para qualquer empresa. A empresa não valoriza a segurança do trabalho, cara, você só vai queimar teu registro, só vai queimar a tua atividade ali. Então eu vejo isso. A modernização está sendo implementada porque a segurança do trabalho é dinâmica. Até somando um pouco o que o Diego comentou, né? Eu acho que a evolução ela tem vários momentos, né? E vários temas, né? Uma delas é a questão da legislação. Hoje a responsabilização ela está muito mais forte, né? Então um acidente do trabalho ele pode gerar, além você ter que emitir a CAT, pode gerar questões administrativas, que é um caso uma autuação, uma interdição, um embargo, pode gerar questões penais, né? Você pode ter uma responsabilização criminal por aquele acidente de trabalho, né? E muitas situações de acidente, a própria empresa ela perde todo o que ela construiu durante anos em um acidente ampliado, ela acabou a empresa, né? Então tem esse cenário da legalização, né? E a gente tem aí ações regressivas acidentárias que são milionárias em virtude de acidente de trabalho. Então esse papel da legalização é importante. Somando, a gente está com um processo desde 2019 de modernização das novas regulamentadoras, né? E eu faço parte da equipe que está junto com essa revisão normativa. E ela foi fundamental. Né? Ela foi fundamental. Por quê? As nossas normas eram de 76, 83, né? E não passavam por um processo de revisão. Essa tecnologia que o Diego comentou, né, não estava prescrita na norma. Então, hoje a tecnologia ela avançou tanto. Né? Você tem medidores muito mais modernos. Hoje você usa um sistema informatizado para você lançar seus dados de perigo. Seu plano de ação sai pronto de um sistema informatizado. Né? Então, hoje você tem mais dinâmica no trabalho. Né? Então aquele técnico que estava acostumado a pegar a pranchetinha com checklist e a campo, hoje não existe mais. Você vai com um tablet na mão e vai tirando foto do momento ali que está acontecendo, já registrou ali, já é um perigo que vai para o plano de ação, tem que fazer um plano de ação para resolver aquela situação. Então a dinâmica do trabalho mudou muito. O mundo do trabalho mudou demais. Né? Nós vamos entrar na indústria 4.0, né? A internet das coisas. Então vejam como é que a gente vai correlacionar em relação a isso. Né? E o ponto principal que eu vejo assim é a evolução do técnico de segurança do trabalho como um agregador. Você tem que agregar ali a empresa a sua parte técnica. Né? Então você vai agregar a posição técnica da segurança do trabalho para essa situação. Então explicar, detalhar os pontos positivos, os pontos negativos de todo o cenário que você está encontrando lá. Né? Então você tem que demonstrar isso daí. E é um desafio demonstrar isso. Mas é um cenário que a gente está encontrando muito nas empresas. Né? Então, você como técnico de trabalho, você tem que saber assim, uma pergunta que eu fiz numa palestra uma vez você sabe quantas vidas você já salvou? É incontável, né? Cara, é incontável. Então, uma ação sua de um treinamento, uma ação sua numa palestra pode ter salvado uma vida. Mas a gente consegue mensurar isso. Não tem uma fórmula que você mensure isso. E a empresa não enxerga isso, porque a empresa vai enxergar o quê? O quanto ela produziu, o quanto ela forneceu, qual o lucro líquido dela, né? Então ela vai fazendo essa contagem. Então é importante que o técnico de segurança do trabalho tenha os indicadores, sabe? Olha, indicadores proativos. Quantos eventos que eu deixei que eu evitei que poderiam ser um acidente de trabalho? Então esses indicadores são muito importantes para você também saber o que você produz, o que você contribui, né? Porque aí você vai conseguir fazer essa transformação na empresa. Eu acho que é um cenário também interessante de abordar. A gente tem, hoje a gente trabalha, a maioria das construções, elas trabalham com financiamento da Caixa, né? Tem aí a Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, né?
E para vocês verem como a segurança do trabalho hoje ela está sendo levada assim tão a sério, né, com a questão da legalidade dela, que as empresas que não digamos assim, não se adequem à segurança do trabalho, elas correm o risco de perderem o financiamento da Caixa. E as empresas elas necessitam desse financiamento. Outra coisa, selos dos ISO 9001, as empresas elas necessitam atender requisitos de qualidade e de segurança para ter esses selos. E esses selos eles servem como vitrine da empresa. Então, uma empresa que perde um selo de qualificação, ela perde a credibilidade do seu cliente. Então, isso impacta nas vendas dos imóveis, impacta no lucro líquido da empresa. Então, nós estamos ali basicamente segurando a parte financeira da empresa, garantindo que nas fiscalizações não ocorram essas autuações e nem, digamos, essas desqualificações desses selos. Então, a empresa aí, cara, quando chega um auditor do Ministério do Trabalho, quando chega um auditor do ISO, nós não estamos pensando no momento, nós estamos pensando na consequência daquela fiscalização. Se a empresa perde um selo, se a empresa ela perde a fiscalização, se ela perde o financiamento da Caixa Econômica, o impacto que isso vai ter, o tanto de emprego que vai deixar de existir. Então é uma responsabilidade muito grande. Uma pergunta agora pro Diego, se o Rodrigo também quiser complementar, hein? Eu sou bombeiro civil e eu sou, praticamente, a gente é o campo ali da segurança do trabalho, né? Então, a segurança do trabalho hoje, que eu vejo onde eu trabalho, é mais a parte administrativa. Sim. Então, todo acidente, todo incidente que acontece na empresa, eu vejo uma certa dificuldade deles. Diego, o que eu queria que você me respondesse assim, futuramente, isso é preocupante? Ou depende de empresa por empresa, assim? Cara, eu costumo dizer que os quase acidentes eles servem como alimentação de dados, né? Então a gente tem aí várias situações que às vezes não estavam previstas, porque ninguém sai de casa assim, nossa, que dia lindo para sofrer um acidente. Ninguém, acidentes não são. Acidentes são episódios não planejados onde nós temos algum tipo de perda, seja ela material, física ou mesmo da vida, né? Então as empresas hoje, que elas têm usado bastante essa comunicação, conforme foi falado aqui, do funcionário, porque o funcionário que alimenta o nosso banco de dados. Então o cara sabe ali toda a ferramenta que ele usa, todo o percurso que ele faz dentro do canteiro de obra, dentro do chão de fábrica, ele vai saber quais são os perigos, né? A empresa ela muda a estrutura dela, quem vai sentir essa mudança é o funcionário. Então, hoje em dia, quem faz a alimentação dos nossos dados de segurança são os próprios funcionários que estão na operação. Um técnico de segurança que não dá ouvido à sua equipe está fadado ao fracasso. Ao fracasso. Porque ele não está ali. Ele não está operando uma máquina, ele não está ali carregando um bloco, ele não está ali na frente. Então eu vejo essa intenção dos funcionários, às vezes, de estarem ali mesmo indignados com a situação e chamar o técnico de segurança para fazer barulho. Isso é bom para a empresa, porque isso alimenta. É melhor um funcionário gritando, avisando, do que um silêncio. Quando a obra, amigão, está muito quieta, quando a fábrica está muito quieta, tem alguma coisa errada, cara. Se você não teve uma discussão, se você não brigou por uma melhoria, se você não fez nada no seu dia, alguma coisa está muito errada. Sempre tem uma coisa para fazer, para melhorar. Então é preocupante se a empresa não dá ouvido a essas questões. Então aí se torna uma preocupação. Se a empresa ouve, tem essas situações, tem um plano de ação consistente para poder ali neutralizar essa possível situação de risco, aí é eficaz. Mas tem que ser dado ouvido aos funcionários. Só vou complementar, então. Veja, eu acho que a parte de gestão de segurança e saúde de uma empresa, ela tem que começar de cima para baixo, né? A alta direção da empresa tem que querer ter segurança, né? Então a base é essa, de cima para baixo, é o início. Mas ela só vai se manter quando a equipe de baixo está culturalmente ciente das suas ações, né? E nesse de cima para baixo tem um meio ali que somos a equipe de segurança do trabalho, para manter essa ligação sempre presente. É isso mesmo. Tá ali, tá no choque, né? Em cima e embaixo. Então essa ligação ela é fundamental, né? Exatamente. Ela tá ali para a autodireção, ela tem que querer, mas não só no papel, mas querer que seja feita segurança na forma básica. E também o trabalhador tem que saber que a ação dele é muito importante. Aí muito se fala, tem que mudar a cultura de segurança da empresa. Não se muda do dia para a noite. São passos que você vai executar e vai construir.
né? Então são atitudes que você vai tomar, né, do seu dia a dia, saber ouvir, saber se comunicar melhor. Então essa permanência da cultura de segurança do trabalho é um grande desafio. Não tem uma fórmula mágica. É de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Então é importante que a gente faça essa ação contínua. Esse é o papel do técnico, trazer de cima para baixo, levar de baixo para cima e equilibrar, né? Equilibrar essa situação do ambiente de trabalho. Mas basicamente é isso. Melhoria contínua, né? Voltando um pouco na questão anterior, né? Você falou das normas, né, que tinham que ser revisadas. É algo que realmente, né, já fazia tempo que tinha que ser revisada, porque foi algo que foi criado nos anos 70, né, mais ou menos. Né? Em específico, eu queria fazer uma pergunta assim, para vocês dois. Né? Eu queria saber assim, o que vocês acham da norma da CIPA, né, que é a NR4 no caso. Né? Vocês acham que aquela estabilidade que ela dá para o trabalhador, vocês acham que é algo que tem que continuar ou que tem que ser assim, tem que ser revisado e tem que tirar essa estabilidade, né? Porque assim, todo mundo sabe que, né, muita gente vai entrar na CIPA só para ter aquela estabilidade, né? Ela não vai, por exemplo, entrar na CIPA para realmente ajudar o técnico, né? Porque a CIPA, queira ou não, é um braço do técnico de segurança do trabalho, né? Ela está ali para ajudar. Então assim, eu, na minha visão, vejo que essa estabilidade tinha que ser assim dispensada, né? Você tinha que ter a CIPA, só que essa estabilidade ela tinha que ser dispensada, né? Porque, como eu falei, muita gente acaba entrando na CIPA só para ter estabilidade, né? Isso acontece em bastantes lugares. Vou te responder com outra pergunta. Se a gente tirasse a estabilidade, quantos iriam se candidatar? Então, a gente tem várias situações, né? Eu tenho um funcionário ali que é um cara que não sabe nem ler nem escrever, mas é um cara tão preocupado com a segurança do trabalho, tão agente na segurança do trabalho. E eu tenho outras pessoas que têm uma graduação maior que viram como uma oportunidade de se encostar. Então, se vai ser tirado ou não vem ao caso. Mas agora, com a modernização, eu acredito que as eleições de CIPA elas estão muito mais estruturadas. Antes era só erguer o braço, eu quero entrar. Então a empresa, ela tem que fazer, lógico, a seleção, ela tem que ter se ela se enquadrar, ela tem que ter sua CIPA ali estruturada, né? Mas ela também pode criar mecanismo para selecionar essas pessoas que vão participar. Ela não vai induzir voto, ela não vai fazer nada disso. Mas, por exemplo, ela tem que ter um sistema de bonificação para pessoas que têm interesse em segurança do trabalho. Eu acho que o funcionário ali que está ali o tempo todo preocupado, ele tem que ter um tipo de gratificação, de bonificação. Apesar que é uma responsabilidade, é tipo assim, o cara vai ganhar uma bonificação porque ele não roubou. Não, roubar a gente sabe, mas hoje em dia a gente sabe como é que está funcionando. Né? Então eu acho que essa estabilidade é bom porque você pode manter um cara top do seu lado por muito tempo, que vai ser seu braço direito, mas ela também tem esse outro lado da moeda, que é o cara que vai se aproveitar disso. Então eu acho que a gente poderia trabalhar melhor na qualificação dessas pessoas, saber quais são as responsabilidades dela quando ela entrar na CIPA, porque às vezes o cara fala, vou entrar na CIPA, não sei nem o que vai fazer. Então deixar muito explícito para todo mundo ali da equipe qual que é o papel de cada integrante da CIPA. Um cipeiro, ele tem um peso muito grande dentro da empresa. Então deixar ali e falar pro cara, você quer pular na bala? Você quer realmente fazer isso? Então ali a gente vai saber. Agora essa questão é muito de índole, é muito de caráter. Então a estabilidade ela pode ser boa, quanto ela pode ser ruim também ao mesmo tempo. Essa é na minha opinião, né? Bom, na questão da NR5, na CIPA, né, realmente a estabilidade ela é necessária. Né? Ela é necessária porque esse trabalhador que vai se candidatar a essa eleição para ser um cipista, ou cipeiro, não sei, às vezes chama de... Ele vai ficar cutucando a empresa ali, querendo ou não também, né? Então é necessária porque ele está ali para representar o trabalhador e apresentar a CIPA as situações que a empresa não está cumprindo. Né? Então essa estabilidade é uma garantia a esse trabalhador que ele vai estar expondo para a empresa onde ele trabalha as situações irregulares. Então realmente ela é necessária. Sem medo de represária. Justamente. Então ele tem essa garantia de estabilidade e a comissão interna ela tem essa função, né? Porque ele vai ser eleito. Lógico que dentro desse processo de eleição ele pode estar se elegendo apenas para ter uma estabilidade. Pode ser. Ele talvez não tenha essa vontade de mudar essa relação da empresa, né? Essa situação que está irregular lá. Mas como o Diego falou, um treinamento, você vai conscientizar essa pessoa, olha, o seu papel aqui é muito importante para a empresa.
você faz parte de uma comissão, né, que tem que levar à empresa o que acontece de errado dentro da empresa. Né? Então, a estabilidade eu vejo como necessária mesmo. Não tem como extinguir a estabilidade, eu acho que faz parte desse processo e é uma relação bipartite. Né? Tá ali, tem a parte do empregador e tem a parte do trabalhador. Né? Então, essa estabilidade ela é fundamental para que tenha ali uma equalização nessa constituição da CIPA. Eu acho que ela faz parte. Deu para entender o quanto que é difícil você retirar, porque ao mesmo tempo que você tem pessoas boas, tem pessoas ruins e tem pessoas boas ali. Então, como é que o cara vai bater de cabeça com a empresa ali, botar a boca no trombone, sendo que ele vai falar assim, pô, eu vou entrar vou dar cabeçada com o meu patrão, amanhã eu tô na rua, irmão. Entendeu? Então, assim, a gente tem um cara, só que um cara ali, que o cara não tá nem aí pra segurança, o cara não usa seu EPI. Cara, você pode ter certeza que o trabalhador, se ele souber o que a segurança trabalha, ele não vai votar nesse cara, véio. Não vai. Esse cara vai ter ali 2, 3 votos, não adianta. Não vai. Agora, o cara que tá ali realmente afim, pode ser um cara que às vezes não tem tanta instrução, mas é um cara que vai estar brigando, que vai estar com o técnico de segurança, que vai estar ali com o trabalhador. Então é aquela coisa, né? Aquela faca de 2 gumes. Pode ter qualquer uma das duas situações, mas a estabilidade, infelizmente, é uma ferramenta. Corrigindo, né? Eu falei NR4 da CIPA, mas é NR5. Mas enfim, a gente vai finalizar aqui então. Eu agradeço vocês, né, por ter vindo aqui, participado, né, desse podcast. Foi uma experiência muito boa. Né? Finalizando então, eu vou dar meu boa noite aqui. Lembrando que eu sou aluno aqui do Senac, né? E é isso. Também queria dar meu agradecimento aos dois aí pelo tempo, né? Eu acho que esse horário poderia estar em casa, descansando, né? E estar aqui passando um pouco da vivência e experiências suas. Muito obrigado. Isso daí vai fazer diferença para mim lá fora, acho que para o Ian também. E espero que a gente se encontre por aí, numa jornada de trabalho aí, tá bom? Gostaria de agradecer a oportunidade, né? É novo pra gente, né? Legal pra caramba, né? Eu conversei com alguns alunos aí com vocês, acho que foi inovador o que vocês fizeram, né? E se eu fosse vocês, eu continuaria com isso. É uma boa ideia. Trazer outros profissionais, trazer outras pessoas para poder participar. Né? E um dia eu vou ver vocês estourados lá e falar, nossa, eu fui no primeiro. Então, nunca desistam, né? Nunca desistam dos sonhos de vocês, né? Hoje eu tenho uma vida boa, mas não é nem perto do que eu quero ter. Hoje eu sou realizado na minha profissão. Então, se vocês realmente amarem o que vocês fazem, vou mentir pra vocês não, tem dias ali que eu tô com vontade de sair correndo. Todos nós temos dias ruins, né? Mas o que eu deixo pra vocês aí mantenham-se motivados, sempre. Se você tiver com a moral em cima, irmão, nada vai te derrubar. Motivado. Olha pro espelho e fala, não, eu vou fazer acontecer. Né? E obrigado pela oportunidade, de coração. Foi um prazer estar com vocês aqui. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Vocês vão entrar agora no mercado de trabalho, né, num cenário muito complicado, porque nós, não sei, a NR5 mudou agora, a NR4 mudou agora, a 18 com o PGR na construção civil, né? Então vocês precisam ter aí uma constante atualização normativa, né? As NRs estão mudando, e vocês vão pegar agora no mercado de trabalho aqueles profissionais mais antigos que estavam acostumados ao PPRA. Gente, PPRA não existe mais, né? O PCMAT, então está tendo uma grande mudança normativa, né? E o papel de vocês como recém-formados, né, é trazer essa nova visão da NR, né? Temos o gerenciamento de risco ocupacional, tem uma série de coisas aí que são importantes que vocês apliquem em campo, né? O E-Social, a parte da previdência, né? Então é um momento importante, né? Vocês estão entrando no mercado de trabalho nesse momento tão importante com várias novas normas regulamentadoras, né? E eu acho que não fiquem com medo da Auditoria Fiscal do Trabalho. A gente vai se encontrar, com certeza. Espero encontrá-los aí numa obra, numa indústria. Mas não fiquem com medo, porque realmente é o momento que vocês mostrem o seu trabalho dentro da empresa, né? Vocês são técnicos, têm o seu papel, têm as suas limitações organizacionais, que a gente entende isso, né? Mas eu parabenizo vocês pelo podcast. Muito obrigado e boa noite.